Resumo de ponto de inflexão. O autor inicia sua história falando sobre como a humanidade sempre questionou a ideia de sermos ou não seres de livre-arbítrio. Isso porque há quem acredite que existe um destino pré-definido. Ou seja, algo que já fora escrito para a vida de todos nós e, portanto, tudo o que vivemos já estava pré-determinado. Nesse sentido, Flávio pergunta, afinal, temos ou não temos o poder de escolha? Em síntese, a ideia não é pensar com vertentes religiosas, políticas ou filosóficas. A ideia é compreender que, para obter sucesso na vida e fugir da mesmice ou ainda, do pensamento limitante, é preciso ter atitude. Portanto, escolher o caminho a seguir é fundamental para conquistar tudo o que se deseja conquistar na vida. No livro, em resumo, Flávio Augusto diz que, para ele foi essencial fazer escolhas importantes, o que por sua vez, ele chama de pontos de inflexão, para conseguir ser o milionário que é hoje. Mas, não somente com relação ao dinheiro, o autor explica que todas as suas escolhas foram essenciais para se tornar uma pessoa realizada em sua vida pessoal e profissional. Decidir é necessário. Flávio fala sobre como é preciso decidir sobre tudo na vida. Você precisa escolher o que comer no café da manhã, se vai ou não tomar banho, o que fará no decorrer do dia, etc. Para o autor, existem pequenas decisões, o que chamamos de triviais. Mas há também aquelas que podem mudar todo o curso de nossas vidas. Como por exemplo, você pode escolher ir ou não trabalhar. E depois, deverá lidar com as consequências disso. Se seu patrão levar numa boa, pode apenas descontar o dia do trabalho e sua vida continua na mesma. Do contrário, ele pode te demitir e, a partir daí, você terá que resolver seus problemas de alguma outra forma. Nesse sentido, Flávio explica que, como muitas decisões são operacionais, elas partem de uma espécie de piloto automático, conduzidas por nosso cérebro de uma maneira quase que involuntária, já que, de alguma forma, ele percebeu que se tratavam de decisões corriqueiras e sem grande impacto em nossas vidas. Mas, ele também enfatiza que, de modo geral, existem decisões que surgem como uma espécie de teste para mudar nossa vida de uma hora para outra. É como se fossem uma cobrança do universo que aparece para nos fazer pensar sobre onde estamos e para onde queremos chegar. É com relação a esse tipo de decisão que Flávio dá o nome de ponto de inflexão. Ponto de inflexão. Sobre o ponto de inflexão em si, Flávio diz que ele está localizado, justamente onde a nossa vida pode mudar de direção. Em outras palavras, ele sempre está próximo do nosso piloto automático. Por isso, muitos de nós se desespera quando se vê diante de uma grande decisão, algo que nos tira do eixo. Devido sua proximidade com as ocorrências diárias da vida. É difícil lidar com surpresas no meio do caminho. E quem não está preparado, por vezes, acaba em situações de rua, de dívidas, de vícios. Como perceber que estamos diante de um ponto de inflexão? O autor diz que não adianta perceber o ponto de inflexão, depois do ocorrido. Na verdade, existem sinais de que ele está próximo, mas você precisa se abrir para perceber. Embora se apresentem como sutis, eles são determinantes para nossas vidas. Como exemplo disso, Flávio cita os jovens que acabam de se formar no ensino médio. A grande maioria é induzida a cursar uma faculdade, sem nem pensar ao certo sobre isso ser ou não algo positivo para eles. No caso do autor, ele preferiu não fazer. Flávio queria estudar inglês e, mesmo diante de tantos comentários negativos sobre isso, seguiu com seu pensamento. É importante dizer que, se não fosse o fato de ter escolhido seguir seu sexto sentido, jamais teria se tornado fundador de uma grande escola de idiomas. Como lição disso tudo, ele diz que não podemos nos permitir entrar no piloto automático da vida quando corremos o risco de tomar decisões sob pressão simplesmente porque todo mundo faz o mesmo. Não seguirmos o que todo mundo faz não significa ficarmos para trás. Os aprendizados. Por fim, numa parte importante da obra, Flávio fala sobre seus aprendizados. Segundo ele, é preciso coragem e humildade para seguir firme com um propósito que esbarra num grande ponto de inflexão. E isso não é para todos. Além disso, é preciso assumir os erros para reconhecer que, muitas vezes, será necessário recuar e rever certas decisões.